Antes mesmo de ter voz própria, já era chamada de filha de Rui Bandeira. Antes de lançar o primeiro single, já havia quem questionasse se merecia estar ali. E quando finalmente brilhou, disseram que era só por causa do apelido. Crescer sobre os holofotes pode parecer um privilégio, mas para Bárbara Bandeira foi um campo minado. Ela tinha tudo: beleza, talento, palco, fãs. Mas por trás do brilho havia comparações constantes, acusações de nepotismo, dúvidas sobre autenticidade. Cada passo era medido, cada canção julgada como se fosse uma tentativa desesperada de se provar. Neste vídeo, vamos mergulhar na trajetória intensa de uma jovem artista que nasceu no meio do estrelato, mas que teve de lutar todos os dias para não desaparecer dentro da própria sombra. Quem é, afinal, Bárbara Bandeira? Uma estrela em ascensão? Ou apenas o eco de um nome que Portugal já conhecia? E a pergunta que paira no ar: até onde alguém precisa ir para deixar de ser filha de e passar a ser simplesmente ela mesma? Filha do cantor Rui Bandeira, vencedor da edição de 1999 do Festival da Canção, Bárbara Bandeira nasceu rodeada de música, estúdios e câmaras. Desde muito cedo, o destino parecia traçado. A menina sorridente dos bastidores iria um dia subir ao palco. Mas quando esse dia chegou, o cenário era bem mais duro do que se imaginava. Aos 16 anos, já participava em talent shows e acumulava seguidores nas redes sociais. A voz doce e o estilo pop juvenil conquistavam fãs adolescentes, mas também despertavam críticas ferozes. Diziam que era produto, que tudo era facilitado, que o sucesso vinha no sangue e não no suor. Cada conquista era relativizada, cada queda amplificada. Portugal assistia ao nascimento de uma nova estrela, mas também à construção de uma narrativa cruel, a de que ela nunca seria suficientemente boa, porque já tinha tudo. E Bárbara, ainda em plena adolescência, teve de aprender a conviver com essa dualidade. A fama chegou depressa, mas o respeito, esse teria de ser conquistado, passo a passo, música após música, crítica após crítica. A estreia oficial de Bárbara Bandeira no cenário musical deu-se com És Tu, mas foi com canções como A Última Carta e Nós os Dois que começou a consolidar uma identidade própria. A sua música, de sonoridade pop melódica com elementos de R&B, encontrou eco num público jovem que via nela não apenas uma voz, mas também uma confidente emocional. Com o tempo, Bárbara passou a marcar presença em festivais, programas de televisão e colaborações com artistas como Dilas, Caixa e Ivandro. Os seus videoclipes acumulam milhões de visualizações, e os concertos tornaram-se cada vez mais maduros, tanto no repertório quanto na presença em palco. Mas a ascensão não foi apenas mediática. Em estúdio, evoluiu como compositora. Nos bastidores, assumiu o controle criativo da própria carreira. E nos mídia, passou a posicionar-se com mais firmeza, rejeitando rótulos e afirmando seu lugar na indústria musical. Hoje, não é apenas uma voz pop. É um nome fixo no panorama musical português contemporâneo. Ainda jovem, mas já com uma bagagem artística que muitos com o dobro da idade não têm. Mas o verdadeiro teste viria depois, quando os holofotes se tornaram também julgamento. Crescer sob os holofotes é, por si só, uma exposição. Mas para Bárbara Bandeira, o problema não era só estar à vista, era não conseguir escapar ao julgamento constante. Cada escolha era escrutinada, cada erro amplificado. E em Portugal, onde a cultura popular convive mal com o sucesso feminino precoce, a jovem cantora tornou-se o alvo ideal. A primeira onda de críticas surgiu ainda no início da carreira. Privilegiada,
fabricada, filha do sistema. Os comentários repetiam-se como um refrão amargo. A imprensa cor-de-rosa alimentava comparações com o pai, enquanto os programas de comentário social discutiam se ela aguentaria a pressão. E quando a artista começou a falar com mais assertividade em entrevistas, foi acusada de arrogância. Mas os ataques não vinham só de fora. Nas redes sociais, onde Bárbara sempre manteve forte presença, começou a enfrentar ondas de ódio digital. Perfis anônimos questionavam a sua competência vocal, o mérito dos seus prêmios ou o talento em palco. A vida pessoal inevitavelmente tornou-se espetáculo. O namoro com Kátia, membro dos DAMA, foi amplamente coberto por sites de celebridades, e o fim da relação transformado num drama público. Durante meses, tudo o que dizia ou postava era analisado sob a lente da especulação. Fotos no Instagram tornavam-se motivo de manchetes. Um comentário mais emocional era lido como instabilidade. Um silêncio, interpretado como desprezo. E o pior, cada canção nova deixava de ser ouvida como arte para passar a ser decifrada como indireta. Num país onde artistas mulheres são rapidamente reduzidas à vida amorosa ou à aparência, Bárbara começou a sentir o peso de representar muito mais do que pretendia. Tornou-se símbolo de uma geração, mas também saco de pancada de quem precisava descarregar frustrações. O auge do desgaste veio quando decidiu se afastar temporariamente das redes. Numa publicação breve, explicou que precisava respirar sem filtros. Por trás do post, amigos próximos relataram episódios de ansiedade e esgotamento emocional. Mas mesmo no silêncio, continuaram a falar dela. E talvez aí esteja o paradoxo. Bárbara era julgada por se expor e criticada quando se recolhia. Era celebrada pela maturidade artística e atacada por agir como jovem. Era vista como promessa e cobrada como veterana. O que poucos perceberam foi que por trás da artista em ascensão havia uma rapaza a aprender a existir, numa indústria que consome rápido, cobra a perfeição e oferece pouco espaço para crescer em paz. Bárbara Bandeira enfrentou tempestades, algumas públicas, outras internas. Mas ao contrário de muitos, não se reinventou para agradar. Reinventou-se para resistir. Em 2025, Bárbara Bandeira é uma artista mais reservada e mais sólida. Afastou-se da hiperexposição nas redes, optando por partilhas mais espaçadas com foco no trabalho. A sua música também mudou. Letras mais introspectivas, sonoridades mais maduras e colaborações com nomes como Carolina Deslandes e Diogo Pissarra revelam uma cantora em transformação consciente. No palco, mantém a energia contagiante, mas com uma presença mais contida, mais segura. Fora dele, tem se dedicado à escrita e à produção, participando ativamente nas decisões criativas da sua carreira. Não quer apenas cantar, quer construir. A nível pessoal, vive com discrição. Aprendeu à força que proteger a intimidade é um ato de sobrevivência. E, nas entrevistas recentes, fala pouco sobre o passado, mas com mais clareza sobre os limites que hoje impõe. Bárbara já não tenta provar que merece estar ali. Hoje, ela sabe que está. E quem a ouve, também começa a perceber. Bárbara Bandeira tornou-se um espelho para milhares de jovens que crescem entre likes, pressão estética e julgamentos constantes. A sua coragem em expor fragilidades, em cantar sobre inseguranças e em não ceder às fórmulas fáceis, fez dela uma referência, não só como artista, mas como figura pública feminina. Mostrou que é possível ter nome, mas criar identidade. Ter palco, mas manter valores. E mesmo quando a dúvida pairava, Bárbara seguiu, provando que às vezes, resistir em ser quem se é, já é um legado. Para a nova geração de cantoras, ela é o exemplo de que crescer sobre os holofotes pode ser doloroso,
mas também pode iluminar o caminho de outras. Ela cresceu onde poucos aguentariam, entre câmaras, manchetes e palcos. Teve de aprender a distinguir aplausos sinceros de ruídos vazios. E mesmo quando parecia frágil, continuou ali, a cantar, a cair, a levantar-se. Bárbara Bandeira não é apenas o produto de uma herança musical. É o resultado de uma luta silenciosa por espaço, por identidade, por autenticidade. Passou de filha de a artista por mérito próprio. E talvez por isso, hoje, consiga olhar para trás com serenidade. Mas ainda há quem pergunte: será que ela merece tudo isso? Talvez a pergunta certa seja outra. Quantos teriam resistido onde ela resistiu? Algumas histórias nunca são contadas, mas agora você já sabe. E você, já ouviu realmente a voz de Bárbara, sem o eco dos preconceitos? Se quer continuar a descobrir o que se esconde por trás do brilho das celebridades, fique conosco, porque aqui, onde todos veem luz, nós revelamos também as sombras.